E nós vamos falar agora da reação da esquerda com relação ao comunicado do Marco Rubio de ontem, né? Algumas pessoas estão minimizando a coisa. O Josias de Souza está dizendo que não, que a montanha pariu um rato, dizendo que havia a ideia de criar uma lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e no final das contas foi só uma restrição de visto que nem tem lista. Aliás, é importante notar isso. No último vídeo que eu fiz, eu falei que não sabia se haveria uma lista ou não, né? Porque do jeito que está o decreto lá que o Marco Rubio fez, ele já estava dizendo, olha, quem não vai poder entrar nos Estados Unidos é quem fez qualquer ação de censura contra empresas americanas. Se você não fez nenhuma ação de censura com empresas americanas, você pode pegar o seu visto, pode pedir o seu visto, não tem problema nenhum, né? Agora, se você fez alguma coisa nesse sentido, e muita gente aqui no Brasil, lá no STF, entre familiares e amigos do STF, coisa e tal, fez coisas nesse sentido, esse pessoal não vai poder entrar nos Estados Unidos. Mas o Josias de Souza disse que pariu um rato, que é só sanção de entrar nos Estados Unidos. Isso não quer dizer nada, né? Mas é o que eu falo para vocês, tem dois componentes importantes aqui. Primeiro, que não quer dizer nada, vírgula, porque não quer dizer nada para o Alexandre de Moraes, não quer dizer nada para o Gilmar Mendes, ou pode não dizer nada para essas pessoas. Mas para os familiares, para os amigos, para o pessoal que apoia o Alexandre de Moraes, para o pessoal que está ali no gabinete do Alexandre de Moraes, isso pode fazer diferença sim, pode ter machucado esse pessoal. Vamos ter que aguardar para ver como é que isso vai ser implementado na prática, mas sim, isso pode doer. E outro ponto que dói também, que o Josias de Souza está fingindo que não percebe, é que isso, mais uma vez, mostra que o Alexandre de Moraes está errado no que ele está fazendo, né? Lembra, antes de mais nada, todo esse processo que o Xandão está fazendo contra o Bolsonaro, contra a direita no Brasil, é uma tentativa de fazer a população brasileira acreditar que não, Bolsonaro está errado, Bolsonaro deu um golpe, Bolsonaro não pode, e não sei o que lá. Por quê? Porque se a população brasileira não acreditar nisso, não comprar essa lorota desse pessoal, o Bolsonaro vai acabar voltando, seja ele, seja algum aliado dele em 2026, e vai acabar mudando a coisa toda. Essa é a preocupação do pessoal. E essa decisão dos Estados Unidos, por mais que não seja uma punição rigorosa, já dá essa ideia de que o Bolsonaro está certo e o Alexandre de Moraes está errado, né? Então não foi um ratinho não, ô Josias, e eu vou explicar para você por que não foi tão ratinho assim no final das contas essa história. Essa notícia foi sugerida por Flavinho do Pneu, é aquilo que eu falo para vocês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, algumas pessoas da esquerda estão comemorando. Está aqui o Josias de Souza, montanha dos Estados Unidos contra Moraes deu luz a um rato, né? Essa é uma expressão que é usada para dizer que, no final das contas, ameaçou um processo, lei Magnitsky, que não sei o que lá, e no final das contas foi só suspensão de visto, e nem falou no nome do Alexandre de Moraes propriamente dito. Mas como eu expliquei para vocês no último vídeo, essas coisas, primeiro, não está escrito o nome do Alexandre de Moraes ali, mas o que está escrito no texto ali é literalmente a descrição do Alexandre de Moraes. Então, eu não sei se o Alexandre de Moraes vai ter coragem de pedir um visto para ir para os Estados Unidos, ou, melhor ainda, pegar um avião e ir lá para os Estados Unidos, né? Parece que ele já não tem o visto de turismo há muito tempo, ele não renova, mas de qualquer forma ele tem o visto funcional dele, tem o passaporte diplomático com o visto funcional dele, mas isso não quer dizer nada. É o que eu falo, no momento que você chega no país de destino, o visto prévio que você tem não quer dizer que você vai entrar, não é garantia nenhuma. Você chega lá, na hora o cara vai avaliar. Se tiver o seu nomezinho na lista ali, tu não entra não, pode ter certeza que tu não entra. O Xandão vai testar para ver se entra ou não entra? Não sei, vamos ver como é que vai ser. De qualquer forma, eles estão achando uma punição muito leve. Muita gente da direita falou isso também. Mas não tem lei Magnitsky. Gente, desde o primeiro vídeo que eu falei sobre isso, eu falei, olha, esse pessoal vai fasear a coisa, vai fazer aos pouquinhos, eles vão começar com uma punição leve e vão aos poucos aumentando a punição. Essa é a ideia de tudo quanto é tipo de punição geopolítica que tem, porque o cara quer, na verdade, convencer as pessoas a mudar de posição. Não quer bater no Alexandre de Moraes, quer convencer o Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes e as pessoas que estão em torno dele que não é uma boa ideia ir nessa direção, né? Então, esse é o ponto que eles vão fazendo. E os Estados Unidos sabe que é muito poderoso, sabe que se fizer uma ação muito forte, pode destruir a vida de uma pessoa completamente. Então ele vai devagarzinho, vai de pouquinho em pouquinho. Vai chegar o dia da Magnitsky, vai chegar o dia das outras coisas, porque eu não acho que o Alexandre de Moraes vá retroceder nesse negócio. Aliás, nunca achei, sempre deixei claro que o que pode acontecer, ele está perdendo apoio.
pode acontecer de chegar um momento e o pessoal na STF achar um abuso sexual contra ele, né? Sabe como é que é, né? Essas coisas, foi o que aconteceu lá no Tribunal Penal Internacional. O pessoal chegou à conclusão de que, pô, esse cara tá incomodando demais, tá criando problema demais, vamos dar um jeito de rifar o cara. Pode ser que aconteça isso. Agora, ele desistir, não vai desistir, né? Então tá aqui o Josias de Souza com o otimismo dele aqui, olha só. Bem, a montanha da Casa Branca deu luz a um camundongo. Marco Rubio anunciou que seriam restringidos os vistos de entrada nos Estados Unidos de autoridades estrangeiras que impõem hipotética censura contra cidadãos. O cara se entrega, né? Ele botou uma hipotética ali, porque ele sentiu que é com ele. Ele sabe que é com ele. Ele vai estar preocupado com isso também, né? Nada de sanção financeira, nem sinal de citação específica de países ou pessoas. E, de novo, eu sempre falei isso também, a preocupação principal dos Estados Unidos é a Europa, nem é o Brasil tanto assim. No final das contas, o ponto central dessa história tenta lá, Xandão, tenta entrar nos Estados Unidos, vamos ver, né? Aí aqui, ó, avaliação de governista sobre a decisão dos Estados Unidos de barrar visto, né? Estão dizendo aqui que, no final das contas, foi coisa pequena, que o Marco Rubio disse que teria isso daqui, a determinação foi avisada, por hoje prometeram um dilúvio e veio uma garoinha. Mas isso é hoje, amanhã é outro dia. É o ponto que eles sabem o que eu estou falando aqui. Esse pessoal aqui já está um passo além do Josias, né? Que esse é o primeiro passo, mas vai ser isso daí mesmo, né? Eles sabem que a pressão é para esquentar a temperatura para o pessoal dar um jeito de mudar a opinião. E eles sabem que não vai ser o Alexandre de Moraes que vai mudar. A expectativa é que o resto do pessoal, as esposas dos outros ministros vão reclamar com eles, os filhos dos outros ministros vão reclamar com eles, e em algum momento a temperatura vai estar muito alta, o pessoal vai chegar à conclusão de que vão ter que arrumar um assédio sexual contra o Alexandre de Moraes para tirar ele de lá, como fizeram no Tribunal Penal Internacional, né? Aqui, ó. O Itamaraty, essa aqui eu achei linda, cara, eu achei muito engraçada essa. Mauro Vieira, parabéns por essa. Itamaraty aponta brecha que obriga os Estados Unidos a conceder vistos às autoridades. Olha só que coisa, autoridades tem autoridades aqui, ó. Não porque, como as sedes das Nações Unidas e da OEA ficam em Nova York, se o Alexandre de Moraes estiver indo para uma reunião nas Nações Unidas, os Estados Unidos têm que deixar ele entrar. E é verdade. Tem, né, quando os Estados Unidos aceitou receber a ONU lá em Nova York, ele se comprometeu que, para as pessoas que vão para a ONU, ele aceita receber essas pessoas lá. Vai lá, Xandão, faz isso, Xandão, vai lá. Seja corajoso, Xandão. Vai lá e fala que você tem um encontro na ONU com fulano de tal lá e chega lá em Nova York para tu entrar. Vamos ver o que vai acontecer. Porque lembra, né? Uma vez que ele está nos Estados Unidos, que ele botar o pé lá, tem outras coisas que podem acontecer com ele lá. É verdade, o Mauro Vieira tá certo nisso. Os Estados Unidos têm que deixar o Xandão entrar para ele ir nas Nações Unidas, onde quer que seja, né? Agora, no momento que ele pisar um pouquinho do lado ali, meu amigo, aí não quer dizer mais nada, né? Aí já era, né? Ou nem precisa isso. Se tiver um mandado de prisão, por exemplo, aquele caso do Trump e o Rumble, né, contra o Alexandre de Moraes, ele está sendo processado lá nos Estados Unidos. O caso do Felipe Martins, que, meu amigo, aquilo vai dar uma merda federal nos Estados Unidos. Esse tipo de coisa, eu aconselho muito o Alexandre de Moraes a ir para os Estados Unidos. Vai, Xandão, vai mesmo, com certeza, vai dar muito certo isso, né? Então, o Mauro Vieira falando essa baboquice isso aqui, não porque ele pode ir, porque ele pode dizer que vai na ONU e não sei o que lá, e aí tem uma via para ele entrar. Porra, para com isso, cara. Esse é muito pior. Ele próprio sabe que não vai. Como a gente falou, ele próprio já disse que não vai. Ele teve a oportunidade, teve aquele encontro da LID em Nova York, ele não foi. O Barroso foi, ele não foi. Por quê? Porque ele sabe que a batata dele já assou há muito tempo nos Estados Unidos. Ele sabe que ele não pode mais botar o pé lá. Já tirou o dinheiro de lá também. A gente deu o furo aqui. Eu dei o furo aqui no meu canal, hein? Ao vivo, para todo mundo. Primeiro a dar o furo aqui no meu canal do Alexandre de Moraes tirando o dinheiro dele lá dos Estados Unidos. Então, no final das contas, não tem essa não. A questão toda é que ele não vai, não tem mais como ir. Agora, a dúvida de que vai ficar só nisso ou se vai ter mais sanções, eu digo para vocês, é o primeiro passo. É assim que funciona, é passinho, passinho. Começa um passinho atrás do outro. O fato de não terem colocado uma lista com nomes, cara, para pensar, é até melhor. É uma punição até muito maior, porque para pensar, o short está incluso na lista ou não está incluso na lista? Se tivesse uma lista, você via lá se o seu nome estava ou não estava e acabou, você resolveu o problema. Do jeito que está agora, sem ter lista, vai entrar ou não vai entrar? Se o filho do Short quiser ir na Disney, conhecer o Mickey,
passear, sentar no colo do pateta. Como é que você vai saber se vai ou não vai, se vai dar certo ou se não vai dar certo, né? É um problema. Um monte de gente na Polícia Federal hoje deve estar se perguntando, será que eu vou poder ou não vou poder, né? E também, eu reconheço, tem gente da Polícia Federal que vai falar, não, foda-se, não gosto dos Estados Unidos mesmo, nunca gostei dos Estados Unidos mesmo, não quero mesmo, não vou mesmo. Tudo bem, é direito das pessoas, né? Mas, de novo, a coisa vai esquentando, a coisa vai crescendo. Foi a primeira punição, né? Outra coisa que está aqui a Folha de São Paulo criticando é que está uma expressão taco lá nos Estados Unidos, né? Que é Trump, como é que é? Trump always chickens out. A verdade é que esse negócio de tarifa do Trump, o Trump está se fazendo de otário mesmo. Até com o negócio da briga dele com o Putin, né? Ele falou com o Putin, não, Putin, porque olha só o que eu vou fazer, não sei o que lá. Aí agora já voltou atrás e falou, ai não, que vai dar 2 semanas para ele pensar e coisa e tal. O Trump tá meio frouxo mesmo nesse negócio, né? Então, assim, o pessoal tá usando isso daqui para dizer, tá vendo? Ah, não tem problema não, daqui a pouco o Trump volta atrás nisso daqui. Eu só digo uma coisa para vocês, nessa questão de imigração, ele não tá voltando atrás não, tá? Nessa questão de imigração, ele tá bastante rigoroso mesmo, então não tá planejando voltar atrás não. Então, nesse caso aqui, eu concordo que o Trump tenha regado na questão das tarifas, tá ficando feio para ele, o Trump devia reescrever o livro, ou devia ler o livro dele lá da arte da negociação, The Art of the Deal, a arte da negociação, porque, porra, ele tá meio fraco essa negociação do Trump. Mas nesse caso aqui, meu amigo, não acho que vai voltar não, né? Segundo o ex-chanceler brasileiro, o socialista que era vice do Aécio, como é que era o nome dele mesmo? O Aloysio Nunes. Ele disse que o melhor é o Brasil ignorar esse troço. É verdade, porque no final das contas é direito dos Estados Unidos impor. Quem decide visto para estrangeiros é o país. Os Estados Unidos têm o direito de decidir visto para quem quiser. A melhor coisa é ignorar. E vai ter que ser isso mesmo, porque o problema todo é se for o contrário. Se eles resolverem responder a isso, vai só escalar esse tipo de coisa. Então é um problema que o Alexandre de Moraes tem agora. Por quê? Porque embora isso seja uma punição teoricamente leve, para ele, né, ele mesmo não vai se importar, mas eu sempre disse para vocês que ele não seria o problema é o pessoal que está debaixo dele. É o pessoal que agora, na Polícia Federal, que está acostumado a cumprir ordem do Xandão e está se perguntando, pô, será que eu sacrifiquei a vida da minha família? Nunca mais vou poder sair do Brasil, nunca mais vou poder pensar no sonho americano, né? Eu, meus filhos, meus netos, né? Pois é uma coisa que, né, começa a pesar isso daí, né? Então, esse que é o objetivo. E não tem o que fazer, porque foi uma punição levinha. A ideia é essa, meu amigo, é esquentando a temperatura devagarzinho aqui, ó. O William Vac já coloca que sanções americanas que podem atingir Moraes vêm de longe e são amplas e muito perigosas. É aquela ideia. Agora, foi só o visto. Mas é esperado isso. Eles começam devagarzinho, eles vão esquentando a coisa com o tempo. O Sakamoto está aqui mantendo que não, as sanções de Trump são pró-Musk e não pró-Bolsonaro. Eu tenho falado isso desde o início. A preocupação principal do Trump é o Elon Musk, é o X, são as Big Techs americanas. Isso não tenha dúvida nenhuma. E mais do que isso, eu já avisei para vocês, a preocupação do Trump é mais a Europa do que o Brasil. Eles estão usando o Brasil porque o Alexandre de Moraes fez tanta merda, mas tanta merda. Sabe aquele cara que tá o cara todo empastelado de merda que ele fez aqui no Brasil? É muito mais fácil atingir esse cara do que tentar atingir os caras lá da Europa que são mais profissa, que estão errados também em querer censurar o pessoal nas redes sociais, né? Mas são mais profissa, né? Sabe fazer a coisa, né? Enfim, o Alexandre de Moraes se colocou nesse papel de palhaço, praticamente palhaço censurador. Ficou fácil atingir ele com isso daqui e usar ele de exemplo para a Europa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Essa notícia aqui não está repercutindo só no Brasil, não. Está repercutindo na Europa também. Tem um monte de gente lá na Inglaterra falando também que ó, o pessoal lá da Inglaterra, os juízes que têm colocado censura, têm censurado pessoas por posts nas redes sociais e coisa e tal, esse pessoal está arriscado não entrar nos Estados Unidos mais. Esse pessoal está todo arriscado, está envolvido com isso daí e não conseguir mais visto. Ou seja, não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo inteiro e foi muito bem colocado pelo Trump porque é focado claramente num princípio americano. Não é uma coisa arbitrária contra o Alexandre de Moraes, ao contrário do que o Alexandre de Moraes, por exemplo, fez com Elon Musk e com X, ao contrário do que o Alexandre de Moraes faz com Bolsonaro aqui no Brasil, né? E outra coisa engraçada que você vê aqui o pessoal da Folha desesperado é a leitora da Folha, que o leitor da Folha ainda fala em liberdade e democracia, diz leitor sobre restrição de visto anunciado pelos Estados Unidos. Porque na cabeça desse leitor, não, se você restringe o visto não é mais liberdade, não tem mais democracia e coisa e tal, né? Não,
É exatamente pela democracia que você deve negar visto a terroristas, a pessoas que desrespeitam os direitos humanos. Tem um monte de oligarca russo que está proibido de entrar nos Estados Unidos, aliás, em muitos países do mundo. Pelo mesmo motivo, o Alexandre de Moraes também. O Alexandre de Moraes está na mesma lista do pessoal da Venezuela, do pessoal da Nicarágua. É a lista onde ele merece, é onde ele está realmente. É um ditador de merda. Não vai durar muito tempo. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Em 2026 a gente vai botar a direita de novo no poder e esse pesadelo todo vai ficar para trás. Mas, meu amigo, esse negócio de achar que liberdade é liberdade só para você, não, liberdade é liberdade para todo mundo. O Xandão pode continuar viajando para onde ele quiser, só não pode entrar nos Estados Unidos.